Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Hélio Ricardo e esse é o canal Seja Sua Melhor Versão. Esse canal tem o objetivo de ajudar você a lidar com as suas próprias emoções, a lidar melhor com as pessoas à sua volta e também como lidar com as frustrações da vida. Afinal, elas existem e tá aí para todo mundo. Como lidar com essas frustrações, como se tornar de fato uma pessoa melhor. E no assunto de hoje, nós vamos falar sobre a crise gera oportunidade. Esse tema é um tema onde todas as pessoas estão comentando. Como que na crise eu enxergo as oportunidades? Como ter oportunidade mesmo em meio à crise? Como você vê e lida com a crise? O país está passando por um momento muito difícil, onde as pessoas não falam em outra coisa a não ser o coronavírus. E como você tem visto tudo isso? De que forma você tem conseguido lidar com essas situações? Você é daquele tipo de pessoa que se atemoriza, que se desespera ou que enxerga mesmo uma crise como essa como uma oportunidade? Se você é desse tipo de pessoa, fique até o final desse vídeo que eu estarei falando um pouco mais para que você possa entender de que forma a gente vai gerar uma oportunidade através da crise. Nesse momento, tem pessoas que estão totalmente desesperadas, esperando somente tudo isso passar e ver o que vai dar no final. Mas existe também pessoas que estavam preparadas para essa oportunidade, para um momento como esse. Eu acredito que essa crise, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar de tudo isso que tem acontecido e não é algo bom, nós estamos passando realmente por um período difícil, mas mesmo assim, tinha pessoas que já estavam se preparando para um momento como esse. Tem uma frase que define muito bem esse período que nós estamos vivendo. A frase é: não existe mal que dure para sempre e nem bem que nunca se acabe. E é baseado nessa frase que eu digo que existem pessoas sim que estavam preparadas para esse período, para um momento como esse. Se você não estava preparado de forma alguma e foi pego de surpresa como a maioria dos seres humanos, provavelmente você está em um grupo de pessoas que está aflita, algumas pessoas também estão desesperadas, outras não, outras podem até estar tranquilas. Mas a pergunta é: como você recebeu essa crise? De que forma essa crise chegou para você? Você estava preparado? Em momentos como esse, nós temos que tentar enxergar sempre o lado positivo, ou seja, sempre dá para crescer de alguma forma, mesmo em meio a toda essa turbulência. Porque a crise, ela também é sinônimo de oportunidade. E baseado nisso, eu me lembro da história de um cara que viveu há muitos anos atrás e ele estava totalmente preparado quando a crise chegou. O nome desse cara é José. Talvez você já ouviu falar da história desse cara. Ele é um cara incrível. A Bíblia nos relata que ele teve toda a preparação para passar por uma crise quando essa crise chegou. Em meio à crise, se eu e você estivermos preparados, a gente vai aproveitar essa oportunidade e essa crise irá nos levar para um próximo nível, assim como levou José. Ele teve que passar por um momento de crise em vários momentos da sua vida. Mas o que eu quero destacar é que no momento em que Faraó entrou em crise por causa de um sonho, José aproveitou esse momento e teve uma oportunidade de governo. Ele saiu da condição de presidiário para a condição de governante. E sabe por que José saiu da condição de presidiário para governador? Porque José, mesmo na prisão, mesmo no período de crise, ele já era uma pessoa preparada. Então é isso que faz com que em meio à crise você tenha oportunidades. A oportunidade ela vai chegar de qualquer forma, tendo crise ou não. Se você for uma pessoa preparada, aproveitar as oportunidades, lidar melhor com as situações, saber controlar suas emoções, você também aproveitará tanto a crise ou qualquer outro momento para crescer, seja emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Vai depender da forma com que você lida com as suas emoções, como que você passa por uma crise quando ela chega até você. José, como no exemplo, ele estava na prisão, ou seja, esse era o período de crise de José. E mesmo assim,
Na prisão, José não ficava murmurando, ele não ficava reclamando, ele não ficava apontando o dedo para os outros, reclamando de Deus, que inclusive tinha dado um sonho a ele alguns anos antes, dizendo que ele seria sim governador. Ele poderia muito bem aproveitar esse momento em que ele estava passando por dificuldades e reclamar, falar: mas Senhor, o sonho que tu me deste não tem nada a ver com o período que eu estou vivendo, ou seja, com a crise que eu estou passando. Mas José não fez isso, pelo contrário, ele aproveitou a oportunidade, aproveitou o momento de crise que ele estava vivendo e começou a exercer aquilo que iria deixar ele na condição de presidiário, ou seja, ele deixaria de ser um presidiário e se tornaria um governador. E o que ele fez? Ele interpretou sonhos mesmo na prisão. Então, quando o faraó chega com a sua crise, através do sonho que ele teve, José já estava preparado, porque ele já fazia isso no momento de crise que ele tinha. E a crise que chegou para Faraó já pegou José preparado. Então isso fez com que ele deixasse de ser um prisioneiro e passasse a ser um governador, aproveitando assim uma oportunidade em meio à crise. E você? Em que área da sua vida você está precisando mais de preparação? Se nós pegarmos o momento atual, a pergunta é: qual área da sua vida você precisa imunizar? Talvez você precise de imunização na sua área emocional ou na sua área financeira, porque a crise ela pode chegar em várias áreas da sua vida ou em algumas áreas apenas. Por exemplo, tem pessoas que mediante a crise, essa crise afeta somente a sua área emocional. Outras vai ser afetadas na sua área financeira. Qual área você precisa imunizar para que em momentos de crise você possa enxergar também uma oportunidade? Porque lembre-se, não existe nenhum mal que dure para sempre e nem bem que nunca se acabe. Eu e você temos que estar preparados para qualquer situação que possa surgir e sempre olhar com bons olhos, olhar de uma forma positiva para os momentos em que nós estamos passando e pegar esses momentos para crescimento, tanto emocional quanto espiritual ou financeiro. Enfim, que você possa aproveitar todas as oportunidades que surgirem na sua vida e sair delas da melhor forma possível. Que quando o período de crise chegar, você possa ser uma pessoa preparada para conseguir enxergar toda a situação e tirar o melhor proveito possível. Que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma forma e que você possa melhorar diariamente. Que o seu objetivo possa ser melhorar 1% todos os dias. Pois se isso acontecer, no final de um ano você será uma pessoa 365% melhor do que é hoje. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!